A Brazilian scholar has said that cooperation between China and Brazil is important for both countries and is expected to embrace new opportunities. A China se tornou o mercado mais importante para o Brasil. Isso tem garantido estabilidade das contas externas do país nesses últimos anos turbulentos. Mas as exportações brasileiras são pouco diversificadas e de baixo valor agregado. Já a oferta chinesa é bastante diversificada e com alto valor agregado. O equilíbrio na qualidade das trocas é essencial para o relacionamento de longo prazo. Nesse sentido, caso ocorra uma maior integração do Brasil nas cadeias industriais da China, essa situação pode se modificar, e é essa a nossa esperança. A cooperação realizada até aqui foi muito importante, principalmente em comércio e investimentos. Pensa que a próxima etapa seja a construção de um relacionamento mais robusto no setor industrial, tendo como referência os avanços tecnológicos da quarta revolução industrial e a descarbonização da matriz energética. Desde 2009, os investimentos chineses desempenharam um papel importante na reconstrução da infraestrutura, notadamente nos setores de energia elétrica e petróleo. Penso que com o governo Lula se abre uma era de oportunidades, desta vez nos setores de transporte e de geração de energia verde.